Gostaria de introduzir esse vídeo com uma afirmação que a maioria das pessoas acabam subestimando, mas que foi uma das principais lições que eu aprendi com esse livro. O tempo é um recurso limitado. E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas Domingues e nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho para vocês que eu aprendi com este livro aqui, ó. Essencialismo. Mas antes de falar das dicas para vocês que eu aprendi com esse livro, eu vou falar um pouquinho para vocês de como que estava a minha vida antes de ler esse livro. Eu sentia que eu não tinha tempo para dar atenção suficiente para o meu relacionamento. Eu sentia que eu não tinha tempo suficiente para dar atenção para o Five Club, para o Instagram, para o YouTube, para todo o projeto que eu faço aqui. Eu não conseguia acompanhar a agenda da minha banda. Eu me sentia totalmente engolido pelo trabalho e pelas tarefas básicas, como trocar de roupa, escovar dente, lavar louça, limpar quintal, esse tipo de coisa. E era impressionante. Em todo e qualquer compromisso que eu marcasse, eu chegava atrasado. E com isso eu aprendi a primeira grande lição com esse livro. Simplesmente pare de dizer sim para tudo. Aceitar todos os convites, aceitar todas as demandas, abraçar todas as possibilidades, às vezes é confundido com aproveitar oportunidades. E quando a gente diz sim para muita coisa, a gente acaba tendo muita coisa para fazer. E a gente acaba apelando para aquela questão do multitarefa, do multifoco. E esse livro mostra exatamente que você espalhar toda a sua energia, ao invés de focar em uma direção só, acaba não sendo produtivo. E nesse aspecto a carapuça serviu muito bem para mim. E quando eu comecei a perceber que eu dizia sim para tudo e que a minha vida estava uma bagunça, eu aprendi a segunda grande lição: aprender a dizer não. Só que dizer não é uma prática que a gente tem que ir desenvolvendo ao longo do tempo, como qualquer outra habilidade. E quando a gente fala sobre dizer não, provavelmente você já vai começar a pensar na dificuldade que você vai ter para poder falar não para os convites que você recebe, para os seus amigos, para as solicitações da sua família, etc. Então o livro ensina várias formas de como você pode dizer não de uma maneira que você não ofenda a pessoa e que você consiga mostrar para ela que você adoraria ajudar ela naquilo. Mas infelizmente você tem outras prioridades. Só que principalmente no início, você vai precisar de tempo para poder elaborar o seu não. Uma forma muito legal que eu aprendi no livro para a gente ter tempo para elaborar o nosso não é dizer para a pessoa a seguinte frase: eu gostaria muito de ir, só que eu vou precisar dar uma olhadinha na minha agenda quando eu chegar em casa. Aí assim que eu der uma confirmada lá, eu te aviso. Aí você vai ganhar um tempo, provavelmente aí de um dia, para você pensar com calma se realmente compensa ou não você aceitar aquele convite. E lembrando, sempre que você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para várias outras. E o livro traz diversas outras maneiras de que você pode dizer não, porém eu não vou citar tudo aqui porque senão vai ser muito spoiler. E eu quero muito que você faça a leitura desse livro. Beleza? Lição número 3, e é uma das que eu considero uma das principais. Tenha na ponta da língua quais são as suas prioridades. Essa frase, ela me impactou demais. E o livro traz a seguinte ideia de que se você não tiver suas próprias prioridades, você vai ter que seguir as prioridades de outras pessoas. Então você tem que saber muito bem o que você tem que fazer, os horários que você tem que fazer, suas prioridades, porque se você não tem prioridades, as pessoas chegam com as urgências delas e jogam na tua mão para você poder resolver para elas. E como você não tem prioridades, você não tem um motivo suficiente, um motivo forte para poder dizer não para essa pessoa. E uma coisa muito interessante que eu vi na porta da vigilância sanitária aqui da minha cidade é uma frase escrita assim: urgente é tudo aquilo que não foi resolvido em tempo hábil. E na grande maioria das vezes, as pessoas que vão na vigilância sanitária normalmente deixam para resolver as coisas na última hora. Então sempre chega lá falando que o que ela precisa resolver é urgente, então eles já deixaram essa indireta, bem direta para essas pessoas. Então já que essas pessoas não resolveram o que elas tinham que resolver no tempo que elas podiam e deixaram para a última hora, você não pode ser responsabilizado pela urgência delas, entendeu? Então uma dica é você mudar sua postura para poder lidar com essas pessoas. É mostrar para elas de alguma forma que caso elas não tivessem deixado para a última hora, você poderia ajudar elas. Putz, cara, se você tivesse me avisado um dia antes, dava para eu ver para você. Agora, infelizmente, não dá. Mas da próxima, tenta me avisar com pelo menos um dia de antecedência que eu consigo ver para você. Ou seja, nisso você mostrou vontade de ajudar e ao mesmo tempo mostrou para a pessoa que você não pode ajudar. Por quê? Porque ela deixou para a última hora, entendeu? Quarta grande lição, e muito importante, principalmente para mim que falo muito a respeito da qualidade do sono. Simplesmente desconecte-se da ideia de que dormir pouco e estar ocupado o dia todo é sinal de sucesso. Isso na verdade é um sinal de que você não está sabendo gerir muito bem o seu tempo. Então você precisa fazer algo urgente para poder mudar esse cenário.
E o pior é que cada vez mais na sociedade esse tipo de comportamento de quem trabalha muito, trabalha até tarde e acorda cedo no outro dia é muito vangloriado. E eu honestamente penso um pouco diferente. Eu tô sempre falando para vocês a respeito do quão importante é a qualidade do sono e o quanto a falta do sono necessário, a falta das horas de sono necessárias podem afetar o seu dia, a sua saúde, o seu desempenho e a sua produtividade. Por isso que eu acho que o equilíbrio é uma coisa muito importante. E o livro fala muito a respeito da qualidade de sono, inclusive ele cita que as pessoas de sucesso agora são as pessoas que têm uma boa qualidade de sono. Quinta grande lição: aprenda a delegar. Eu, particularmente, sou uma pessoa que, pelo menos, tinha bastante dificuldade, estou cada vez mais aprendendo a delegar, a confiar no trabalho das outras pessoas, mas eu considero um pouco perfeccionista, então deixar algo que eu quero ver muito bem feito na mão de outra pessoa é uma coisa que me incomoda um pouco, mas cada vez mais eu estou aprendendo a confiar na capacidade dessas pessoas e deixar elas fazerem as coisas do jeito delas e focar apenas no resultado daquilo. Mas não só o livro, mas também o meu dia a dia me fez perceber o quanto que é importante você confiar nas pessoas e delegar tarefas. Porque pensa, se um dono da empresa tivesse que fazer todo o trabalho, ele não conseguiria fazer nenhum por cento de tudo aquilo que a fábrica dele consegue fazer. Eu, por exemplo, agora estou me esforçando ao máximo possível para poder colocar as pessoas que eu amo para trabalhar comigo de alguma forma. E todo tipo de tarefa que eu acho que é repetitiva, que não necessita necessariamente do meu conhecimento, eu passo para outra pessoa fazer para mim e eu acabo fazendo só aquilo que realmente precisa de mim, entendeu? E isso está me fazendo ganhar muito tempo. Isso retrata um pouco do porquê que pessoas milionárias são pessoas que empregam, são empresários, porque eles conseguem comprar o tempo de outras pessoas para que essas pessoas corram atrás dos objetivos deles. Então, quanto mais pessoas ele paga para trabalhar para ele, consequentemente acelera a produção, acelera os resultados e ele fica cada vez mais próximo de alcançar os objetivos dele. Só que aí você pode pensar, por exemplo, Lucas, mas empregar uma pessoa, pagar alguém, tá totalmente distante da minha realidade. Beleza, para isso eu tenho uma solução para você. Uma coisa que está cada vez mais em alta e que a gente deve se atentar muito é para a questão da automação. A tecnologia ela tem permitido com que a gente faça tarefas repetitivas de forma muito mais rápida e de forma talvez até automática. Coisas como, por exemplo, que facilitam a criação de processo, respostas automáticas para clientes, esse tipo de coisa. Eu queria fazer uma comparação aqui agora que é para pesar na tua consciência. Muitas pessoas fazem de tudo para economizar dinheiro. Elas se recusam a talvez pagar uma agência para poder lidar com um certo setor da área dela, da vida dela, da empresa dela, certo? Economizam, por exemplo, com aplicativos, às vezes usam um aplicativo ruim que é gratuito, quando poderia usar uma ferramenta melhor que é paga. Ou seja, famoso mão de vaca. Só que nesse caso a pessoa economiza de um lado e acaba gastando, por exemplo, com uma babá para poder vigiar teu filho. Por quê? Porque você não tem tempo para ficar com seu filho e criar seu filho, porque você tem que ler e-mails, pagar boletos, fazer diversas coisas que você poderia pagar alguém para fazer para você e você ser a própria babá do meu filho, tá entendendo? Se trata de se livrar dessas tarefas repetitivas que um robô pode fazer, que uma agência pode fazer para você, que um aplicativo pode fazer e focar naquelas coisas que realmente exigem o teu lado humano, sabe? Que exigem sua presença, o seu talento, esse tipo de coisa. Ou seja, focar nas coisas essenciais da vida. É sobre isso que o livro fala. E uma dica bônus para vocês. Eu falei que seriam 5 dicas, mas tem uma coisa que eu aprendi por conta própria, que não fala no livro, mas que eu queria passar para vocês porque é muito importante. Quando você perceber que tá perdendo tempo, simplesmente para de fazer o que você tá fazendo. Eu tenho uma mania horrível, que é de persistir no negócio que eu não tô gostando para ver até onde vai dar, para ver se melhora. Um grande exemplo disso é quando eu vou assistir algum filme que tá muito ruim, sabe? Que a história não tá legal, que o enredo não tá legal. Eu simplesmente não consigo parar de assistir. Eu continuo lá insistindo porque eu já perdi meia hora, já perdi 45 minutos com aquele filme e se eu parar de assistir no meio, vai ser um total tempo perdido. Então o que eu faço? Eu continuo insistindo naquele filme até o final. Resumindo, que eram para ser 30 minutos perdidos, acabam se tornando 2 horas e meia perdidas. Aí que eu fico mais pé da vida ainda. Vou dar alguns outros exemplos que vão encaixar na sua vida. Por exemplo, sabe quando você entra, por exemplo, naquelas discussões maravilhosas sobre religião, política e futebol? Que são 2 pessoas já com opinião formada e que por mais que discutam, um não vai concordar com o outro nunca?
e cada vez começa a levantar mais a voz, e cada vez começa a ficar mais puto um com o outro, pra que você entrou nessa discussão? Cara, primeira coisa, pra que você entrou nessa discussão? Então tenha em mente que religião, política, futebol nem se deve discutir. Mas se você caiu na armadilha de começar uma discussão nesse aspecto, saia o mais rápido possível, não fica até o final, é perda de tempo. Não vai mudar nada na vida de ninguém, nem na sua e nem da outra pessoa, pelo contrário, só vai piorar. Então, é melhor dar razão pra pessoa e ter paz do que ficar lá tentando ter razão com uma pessoa que nunca vai concordar com você. Por último, mostrar uma parada pra vocês que talvez ajudem vocês, porque me ajuda muito. Principalmente agora nessa época de quarentena, eu trabalho em casa e aqui na minha mesinha eu tenho esse relógio. Escuta. Esse tic-tac desse relógio fica o dia inteiro na minha cabeça enquanto eu tô trabalhando. Esse tic-tac o dia inteiro me lembra de que a cada tic-tac eu tô perdendo um segundo da minha vida. Então assim, se eu estiver fazendo alguma coisa que não seja importante pra mim, na hora eu já me toco. Puxa, eu tô perdendo tempo com isso aqui. Então essa bobeirinha aqui tá me fazendo voltar sempre ao foco e dedicar meu tempo àquilo que realmente importa. Então, não necessariamente compre um relógio como esse, mas busque técnicas que te façam voltar ao foco, gatilhos, né, que te façam perceber que você está perdendo tempo e volte ao foco, volte a fazer aquilo que realmente importa para você, aquilo que é essencial para você. Beleza? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Recomendo muito a leitura desse livro, sério, livro super interessante. Eu evitei falar muito sobre as coisas que estão escritas aqui para não dar spoiler, porque vai ser uma leitura assim que vocês vão gostar, tenho certeza. E é o tipo de livro que se aplica na vida de qualquer pessoa. Afinal, todo mundo sofre com essa questão de não ter tempo para nada e também de não saber aproveitar o tempo da melhor forma. Então esse livro vai te ajudar muito. Gostaria de pedir 2 favores para vocês. A primeira, você já sabe o que é. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Vocês não têm ideia do tanto que isso ajuda a gente que cria conteúdo. É uma forma de você mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante para você, beleza? E a segunda coisa que eu gostaria de pedir para vocês é, se você curtiu o conteúdo desse vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo, falando o que você achou a respeito desse vídeo. Se você já leu esse livro, qual foi a tua opinião a respeito? E principalmente, diz pra mim aí se você gostou desse formato de vídeo, beleza? Eu vou, além dos vídeos temáticos, eu vou trazer sempre pra vocês 5 coisas, 5 dicas, 5 lições sobre coisas que eu faço, sobre coisas que eu conheci, sobre coisas que eu leio, assisto, enfim, espero que vocês gostem. E se você não me segue lá no Instagram, @5amclubbr, é lá onde eu posto muitos stories, posto tudo sobre minha vida pra vocês, sobre minha rotina, e falo muito sobre organização, rotina e produtividade, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e até mais!